aqueles que nos acompanham em seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade na Salvação. Que possamos todos, então, estarmos envolvidos nesse clima de paz, de amor e fraternidade. E é com esse carinho que nossa casa recebe para a noite de hoje Maria Antônia Paduan, que vem trazendo como tema de sua palestra Maria de Magdala, Vivência Transformadora. Então, Maria Antônia, que você seja muito bem-vinda, é a nossa companheira, trabalhadora, colaboradora da casa, que hoje vem nos honrar com um pouco dos seus conhecimentos. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É com bastante alegria que hoje retornamos a essa casa, já faz tempo, né? Que nós tivemos a oportunidade de voltar aqui, porque cada momento que nós precisamos nos colocarmos diante da exposição do Evangelho de Jesus, que é o nosso propósito, na prática nós temos que estudar novamente. Por que desse tema hoje, quando nós estamos à véspera do Natal? Primeiro, porque esse tema é um tema que fala de transformação. E nós estamos realmente à véspera do Natal, e o Natal não deve ser lembrado por nós como um momento de festividades, de comidas e de presentes, mas sim naquilo que ele representa, de fato. Porque Jesus veio à Terra, porque Jesus nasceu entre nós. Embora nós saibamos que a data real não é essa, mas seguindo a cultura, ocidental, todos nós comemoramos nessa data. Não se sabe exatamente a data de nascimento dele, mas provavelmente tenha sido lá por volta de abril. Mas não importa, importa que mundialmente se comemora o Natal nessa data. E que nós que somos cristãos precisamos, acima de tudo, pensar no objetivo porque Jesus veio. E o objetivo dele foi justamente de nos ensinar a amar. Mas para amar é preciso nós entendermos aquilo que a doutrina espírita nos ensina, que é a nossa necessidade de transformação interior. Se nós não nos transformamos, nós não entramos em contato com a essência que já existe dentro de nós, desde a nossa criação, que é a essência do amor. Porque somos filhos de Deus e, como tal, somos resultados do amor dele. E ele, ao nos criar, nos colocou essa luz intensa chamada amor dentro de nós. Mas que devido à simplicidade com que fomos criados, a nossa ignorância, não a ignorância no sentido que entendemos a nossa linguagem, mas pela ausência de conhecimento, e que nós passamos pela evolução justamente para adquirir conhecimento, nós não ainda temos esse contato com esse amor. Nós temos fagulhinhas de amor, mas não temos o contato com o amor de sua inteireza, conforme Jesus nos propôs. E por que falar de Maria de Magdala? Porque, como outros, mas Maria, primeiro por ser mulher, nós já vamos entender por quê. Segundo, porque ela foi aquela criatura que foi tão fiel e amou profundamente Jesus, que nenhum outro fez, principalmente entre os discípulos. E como recentemente participei do Natal de Jesus na União, me dediquei bastante para estudar esse tema, então optei por falar dele também hoje aqui, compartilhar essa experiência. Então, para falarmos de Maria, nós vamos seguir o seguinte, vamos dar sequência com os seguintes temas. Quem foi Maria de Magdala? Contexto em que ela vivia, sua história, porque ao longo da história Maria, aliás, é uma figura extremamente enigmática, porque na verdade a região onde ela morou, onde ela residiu, onde estaria toda a história do comportamento dela,
apenas 15% foi até agora escavado de Magdala. Então, nós temos aí pela frente 75% ainda a ser escavado para descobrir a verdadeira história da região de Maria, de Magdala. Então, pode ser que muitas informações ainda estão por vir aí pela frente. Então, nós temos muitas informações, tanto do ponto de vista literário, histórico, quanto do ponto de vista espírita. E mesmo no meio espírita existem muitas informações confusas. A transformação dela, que é o mais importante, e as referências dela no Evangelho, que existe literatura que diz que ela tem em torno de 12 citações sobre Maria Madalena, outras dizem 17, mas existem 2 pontos importantes que nós vamos destacar aqui, não vamos entrar em detalhe. E Maria, a discípula fiel, que de fato ela foi uma discípula, e ela foi tão fiel ao amor de Jesus, que ela teve o privilégio de vê-lo, né, depois da crucificação. Então vamos lá. Quem foi Maria de Magdala? Não se sabe exatamente onde Maria nasceu. O que se sabe é que ela morou em Magdala. E por que é que se chama Maria de Magdala? Porque Maria, na nossa linguagem a tradução é Maria, mas lá na região dela era chamada de Miriam. Tanto que Maria de Nazaré também é Miriam. Então as Marias naquela região eram muitas e elas eram chamadas de Miriam. De Migdol, ou Maria de Magdala, por quê? Porque ela vivia naquela região. Ela era daquela região. Assim como Maria de Magdala era de uma região, no tempo de Jesus, culturalmente se dava esses nomes. Ou a pessoa tinha o nome relacionado à região que ela morava, que é o caso de Maria de Magdala, ou ela tinha o nome do esposo, que é o caso, por exemplo, de Joana de Cusa. Ela se chama Joana de Cusa, mas de Cusa não é o sobrenome, é a Joana, esposa de Cusa, né? Isso é muito importante, nós entendermos essa questão cultural e que depois a gente vai recebendo através dos tempos as traduções. Então, resumidamente, é essa a razão por que Maria se chama Maria de Magdala. Agora, quem é ela, nós vamos conversando à medida que nós falarmos da história dela. E já citamos aí, então, as pessoas... queria até pontuar uma questão aqui no anterior. Maria de Magdala, ela vivia então nessa cidade de Magdala. A cidade de Magdala era uma cidade pequena, cuja principal característica era assim, um ambiente, a cidade era de temperatura amena, muito frequentada por mercadores, viajantes, pessoas que iam fazer negócios e que elegiam essa cidade para descanso, para repouso, né? E daí nós vamos entender um pouco da história dela, sendo essa característica de Magdala, e que ficava à margem do Tiberíades, a mais ou menos 10 quilômetros de Cafarnaum. Essas informações geográficas, elas nos ajudam a entender um pouco depois a história de Maria. Antes de nós falarmos então da transformação de Maria, eu vou pedir licença para comentar um pouquinho sobre uma informação que o Haroldo Dutra Dias nos dá e que vai nos ajudar a entender porque toda uma história de preconceitos em cima de Maria de Magdala. Ele nos conta que naquela época lá entre que Jesus passou por aqui, que ela morava ali naquela região, as mulheres, elas não tinham identidade jurídica. Os advogados sabem o que é isso, mas nós somos leigos, não sabemos. Mas identidade jurídica é a identidade que reconhece uma individualidade de uma pessoa, que reconhece a pessoa como uma pessoa pertencente a uma sociedade, né? Naquele tempo, as mulheres naquela região não tinham essa identidade jurídica. E daí ele faz o seguinte, ele comenta que a exemplo de uma hierarquia constituída de costumes, acima estava o pai, abaixo os semoventes.
Fiz questão de manter essa palavra porque semoventes é um termo jurídico muito usado também nessa área, que representa os elementos vivos que se locomovem. Resumidamente, os animais domésticos, os animais de estimação, o gado. Então, os semoventes são aqueles elementos que entram, inclusive, numa declaração de propriedade. Então, a mulher tinha esse papel, gente, como se fosse uma propriedade, né? Aí, incluíam as coisas e as mulheres. E nós sabemos que isso é uma verdade, porque quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Porque Jesus passou pela experiência de nascimento que passou. O que é que levou ele a nascer no caminho da viagem dele? Porque José estava se deslocando para atender o censo. Mas quem era contado às mulheres? Não, só os homens, né? Mas Maria, acompanhando José, ela acabou seguindo durante a gravidez, no final da gravidez, e Jesus nasceu lá no meio do caminho, né? Mas o que nos importa aqui é entender que naquela cultura a mulher não tinha nenhuma identidade. E tem um outro detalhe que ele nos escreve, que tanto na cultura judaica quanto na cultura romana, a mulher era uma propriedade da família e principalmente era o pai que tinha a autoridade da vida e da morte sobre a filha. Então imagine o que essa mulher sofreu, daqui a pouquinho a gente vai comentar, né? Que após o casamento, ela passava a ser propriedade do marido. Às vezes, as mulheres deveriam andar com vestes cobrindo o corpo todo, elas não podiam se expor, o rosto inclusive coberto, para que elas não fossem observadas por outros homens. E elas eram proibidas de conversar com qualquer homem. Se isso acontecesse, elas corriam o risco de ser penalizadas, porque eram chamadas de pecadora, e elas poderiam morrer por apedrejamento. Olha a rigidez da cultura, olha a rigidez do tempo, né? E daí ela passa por toda a experiência, que agora nós vamos contar de fato a história dela. Então, e a história dela também, assim, existem infinitas informações, mas nós vamos nos ater às informações de Divaldo Pereira Franco, porque Divaldo, a mentora dele é Joana de Ângeles, e a Joana de Ângeles, ela foi Joana de Cusa. Então ela foi amiga de Madalena, né? Ou Maria de Magdala, foi muito amiga. Elas eram muito amigas, porque elas tinham uma posição social, elas tinham recursos financeiros bons, né? Então elas eram amigas. No entanto, o que aconteceu com Maria de Magdala? Segundo Divaldo, numa palestra, então estou trazendo uma informação que não é escrita, mas é uma exposição em palestra do Divaldo, em 1998, aliás, 68, ele informa que Maria de Magdala, ela era uma menina diferente das demais. Em torno de 10, 11 anos, ela já perguntava o porquê das coisas. Ela perguntava por que ela tinha que ficar com o rosto coberto, por que não podia conversar com outros homens, com outras pessoas. Tudo que ela podia fazer era só na presença da família. Pequenina ela já questionava isso. Mas ela era seguidora, ela cumpria direitinho as orientações que os pais lhe davam. E, como tal, eles frequentavam as sinagogas, né? E quando eles iam para a festa nos templos, principalmente na época de Páscoa, os judeus tinham várias festas no decorrer do ano, e uma delas, a mais conhecida, é a da Páscoa, e ela acompanhava seus pais, né? Faziam uma viagem longa, chegavam lá na região, participavam das festas. E numa dessas vezes, pequenina ainda, ela estava na praça e ouviu um contador de história fazendo comentário, e a frase até que o Divaldo coloca é que este senhor teria dito assim: um dia que não está longe,
ele virá e aparecerá como libertador do povo eleito, porque eles se consideravam o povo eleito. E eles estavam esperando quem? Ele estava falando de quem? Do Messias. Que eles estavam esperando o Messias. Mas o Messias de quem eles falavam era o Messias guerreiro, e não o Messias como Jesus se configurou. Quando ela ouviu aquilo, ele perguntou como ele será, escondido dos pais. E ela não teve resposta, mas sentiu uma forte emoção naquele momento. Então, do ponto de vista espiritual, ela teria tido o primeiro contato da informação sobre Jesus ali naquele instante. Mas voltou para casa, cresceu, em torno de 15 anos, relata Divaldo que ela teria conhecido um jovem rapaz e que ela se envolveu, porque sentindo aquele afeto enorme por aquele rapaz, ela se envolveu acreditando no amor puro e se entregou a ele. E aí no dia seguinte ela teria acordado no bordel. E daí, a partir de então, não se sabe a história de fato dela. A gente deduz que provavelmente por essa cultura ela possa ter sido expulsa de casa. Mas como os pais a queriam bem, não devem ter abandonado. Ela recebeu um palacete, recebeu servos. Então alguns autores relatam que ela teria recebido do pai. Outros autores dizem que não, que ela teria ganho de algum mercador, coisa assim. Mas não importa. O importante é que ela teve uma vida de luxo, uma vida de prazeres, que ela promovia festas nesse palacete, e ela tinha os servos à sua disposição, mas ela era uma pessoa muito infeliz. Ela recebia os mercadores, ganhava muitas joias, ganhava tapetes, vasos de alabastros cheios de perfumes dos que ela desejasse, né? Mas muitas vezes ela acabava enveredando num estado de uma profunda tristeza e melancolia, que a conduzia num estado de desequilíbrio. Eu costumo dizer que, nas palestras eu costumo dizer que se ela, naquele tempo, ela tivesse o comportamento que ela tinha hoje, ela seria diagnosticada como uma depressão ou uma bipolaridade, porque ela tinha momentos de muita alegria, de curtir muito a vida, e os momentos de isolamento absoluto, ao ponto dos servos não poderem fazer barulho, andarem descalços dentro do palacete. Mas ela tinha um comportamento específico, justamente porque ela era sofredora. Ela se sensibilizava pelos sofredores. Ela reconhecia no outro mendigo, nos pobres, nos doentes, leprosos. Ela reconhecia como os importunados, porém ela se identificava com eles. Então, no palacete dela era proibido, quando ela estava assim, de receber qualquer pessoa, mas ela permitia que os seus servos atendessem os mendigos que batessem à porta no fundo do seu palacete. Bom, e aí a Amélia Rodrigues relata, né, que ela realmente trazia o coração opresso e sentia a auge da constricção das forças ignotas, ou seja, das forças desconhecidas que lhe artesanavam o espírito, ou seja, que perturbavam o seu espírito, perturbando-lhe a razão e amargurando-lhe as horas. Essa frase é de Amélia Rodrigues em Primícias do Reino. E por que ela descreve isso? Ela descreve um quadro de pleno, que ela estava no quadro de efeitos dos obsessores, porque ela tinha um grupo de obsessores que tomava conta da vida dela nesses períodos e que a levava a vivenciar esse estado de profunda tristeza e amargura. E que depois, inclusive Lucas veio relatar isso mais tarde no Evangelho, de que ela foi liberta por Jesus de 7 demônios. Que eram 7 demônios? Eram esses espíritos que a perturbavam e que, ao entrar em contato com Jesus,
ele teria libertado. Mas ela continuou a sua vida, ora bem, ora mal, ora bem, ora mal, e ela tinha algumas servas muito fiéis, e a serva que mais cuidava dela, penteava seu cabelo, trazia informações de fora do palacete. Então, quando Jesus chegou naquela região de Cafarnaum, ela soube das informações a respeito do Messias, que Jesus fazia curas, que Jesus multiplicava pães, enfim. Ela começou a trazer as informações para dentro do palácio. Quando ela penteava o cabelo, ela contava isso para a sua senhora. E falava para ela: senhora, por que não vai procurar o Rabi? Ele é amigo dos sofredores e dos pobres. Ele quer bem a todos. Mas ela duvidava, ela tinha medo. Ela dizia que será que ele iria aceitá-lo? Bom, continuando a história, um tempo depois, ela está passeando em Magdala. E nesse passeio, a liteira dela é abordada por um mendigo que pede para ela, pelo amor de Deus, uma moeda porque ele queria ver Jesus. E ele dizia para ela: senhora, eu quero ir ver Jesus, porque ele cura os sofredores, ele cura a lepra das pessoas. Veja, e abriu a roupa e mostrou o seu corpo em chagas, e ela então joga-lhe uma moeda. Mas quando ela entrega a moeda para ele, ela diz assim: pergunta ao seu Messias, ao seu Rabi, melhor, se ele cura a lepra das almas. Se ele cura a lepra das almas, olha o que me dizer. E ele foi embora. Ela voltou, continuou levando a vida dela. Algum tempo depois, não sei exatamente quanto, ele volta. E um dia em que ela estava exatamente nesse estado de profunda agonia e sofrimento, ele aparece no fundo do palacete, fazendo um estardalhaço, batendo com seu cajado na porta do palacete, e os servos todos preocupados, o mordomo preocupado com o barulho, porque ela não estava bem, não podia fazer barulho. Mas ele insistiu tanto que ele foi, abriu a janelinha, atendeu o mendigo, e o mendigo dizia que a sua senhora está me aguardando. Ela espera por uma resposta que eu vim trazer para ela. E ele insistiu tanto e ameaçou que se ele não abrisse, ele iria bater tanto até que ela fosse atender. Então, enquanto isso, o mordomo foi até ela, ela autorizou. Quando abriu a porta, o mendigo invadiu o palacete e eles precisaram correr atrás dele. E aí diz que esse mendigo se aproxima dela, se ajoelha, porque uma coisa que Madalena fazia muito é cair prostrada. Ela se ajoelhava no chão, ela se jogava, ela se entregava para aquele sofrimento. E ele, vendo ela daquele jeito, ele chegou e falou: senhora, vamos comigo, o Rabi chegou, ele está em Cafarnaum, na casa de um deles, vamos que eu vou levá-la. E ela não queria saber. Daí ele falou assim: não lembra de mim? A senhora me pediu que eu voltasse lhe dizer se o Rabi curava a lepra da alma. Pois eu digo à senhora que ele curou a minha lepra. E tornou a abrir a roupa e ela viu que ele estava curado. Ela ficou assustada, mas sentiu algo diferente no seu coração e se deixou conduzir, porque por ela mesma ela não teria ido, mas se deixou conduzir. Então é o segundo momento que ela é tocada profundamente. Alguns autores falam que foi um anjo que apareceu na vida dela naquele momento, porque de fato a sua serva, o mendigo, né? E ela então decidiu acompanhá-lo. E lá foi ela, o mendigo e o barqueiro. E decidiram atravessar de barco, porque era 10 quilômetros, mas ficava mais distante. E o mendigo estava tão afoito para levá-la, que ele quis ir de barco. E ela concordou e foi, porque ela estava sendo conduzida, né? E ela foi. Daí, quando ela chega na outra margem, ela fica insegura, fica com medo. Ela anda um pouco mais, logo já estão na casa de Pedro. E aí eu vou pedir licença, porque de todo o material que
que consegui ler sobre o assunto, no livro Boa Nova, nós encontramos uma descrição com tamanha sensibilidade que, se a gente lê com cuidado, a gente enxerga Maria de Magdala diante da porta de Pedro. E agora eu vou mostrar como que é essa transformação, porque é nesse momento que aparece então Maria. Ela vai até a casa de Pedro. E daí Humberto de Campos descreve no livro Boa Nova o seguinte: Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Sorriu para ela com tanta bondade e a recebeu. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção e a estrangular-lhe o peito, e assim falou em voz súplice. Então, nesse momento, ela faz a sua primeira entrega. Desvanece dela todo aquele temor que ela tinha. Então ela diz para ele: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então, nesse momento, ela toma consciência do quanto ela se sentia um nada, o quanto aquela cultura antiga trouxe para dentro de si uma raiz profunda e um rebaixamento de autoestima, e que ela compensava com as coisas materiais. Mas diante de Jesus ela toma essa consciência de que isso não trazia nenhum preenchimento para a vida dela. E se nós trouxermos isso para a nossa vida, quantos de nós vão vivenciar isso? Quantas pessoas que estão presas num leito com depressão não estão vivendo essa baixa autoestima? Mas continuando, diz o seguinte: ela fala para Jesus: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Segundo momento, o quanto que a cultura dela colocava um Deus punitivo. Recentemente, nosso grupo estudando a justiça divina, nós temos visto o quanto isso é ainda arraigado na nossa cultura, e que Deus é um Pai punitivo. E Jesus sabiamente responde a ela: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Primeiro momento que ela ouve falar que Deus é amor, que Deus é Pai. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? A gente passa e percebe isso, Quantas vezes nós passamos por uma casa velha, toda ruída, e a gente percebe aquele carramanchão de flores em cima dela? E Jesus sabiamente, na maior simplicidade, mostra isso para Maria, do quanto é sublime a beleza de Deus. Então ele mostra isso para ela. As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Perdão, só um minutinho. Bom, continuando aqui ainda, engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. E Jesus não a julga. Jesus simplesmente a entende e fala para ela: de fato, o seu amor, a sua sede de amor é real.
E é o que nós também sentimos. E nós precisamos tomar muito cuidado quando nós temos pessoas em nossas vidas que são carentes de amor, que vivenciam quadros de depressão, de sofrimento, e que, na verdade, elas têm essa carência, mas de que amor não é o amor físico, não é o amor que nós entendemos como material, mas é o amor espiritual, é a identificação com o divino, é a identificação com a essência espiritual que nós temos em nós, que muitas vezes se apagam em cima das exigências do dia a dia, da matéria, dos valores, das coisas externas e não das internas. E Jesus então mostra para ela que de fato, daí que ela de fato sentia sede de amor. Mas nós já vamos pular com outro texto, porque senão é longo. Ele diz assim: o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Então Jesus propõe o quê? Que haja um trabalho, porque o verdadeiro amor, ele é uma conquista. Não é um amor que vem pronto, não é um amor porque o outro me dá, mas é um amor que eu mesmo vou conquistando com o meu esforço. E é o que ele propõe para ela, né? Então, o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então, Jesus propõe a ela a renúncia, porque se tudo aquilo que ela vivenciou não preenchia, agora era o momento dela entrar em contato com as suas reais necessidades, né? Então, aí ela pergunta, mas só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus então tem o gesto afirmativo, a acolhe e diz: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. E nós o vivemos, não temos que fazer sacrifícios? Quantas vezes nós temos que renunciar muitos desejos de ter uma companhia que a gente idealizou, o desejo de alcançar alguma coisa, uma profissão que a gente não pôde alcançar porque não teve acesso ao estudo. Quantos desejos nós deixamos de realizar e que são desejos da nossa alma, mas tem um desejo que nós não percebemos. É o desejo do nosso mais íntimo, do nosso psiquismo, que é o encontro com o nosso Criador. Porque como somos frutos da criação, é natural que nós tenhamos o desejo a essa origem na nossa criação, que na verdade o que veio ensinar Jesus, que é o amor, né? Vivenciar esse amor que nós temos dentro de nós, latente dentro de nós, para encontremos a felicidade. Bom, daí ele propõe, né, a necessidade de se imolar. Aí ele fala: acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. E aí por diante, né? Como está adiantado o horário, eu vou resumir. E daí Jesus fala para ela também sobre a maternidade. Então ele salienta do sacrifício das mães. E é nesse momento, quando ele fala que o maior sacrifício que existe é o sacrifício de mãe, e ele fala: você nunca parou para pensar no sacrifício das mães que deixam de dormir, que se sacrificam pela vida dos seus filhos? E ele vai descendo. Aí ela diz assim: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Isso ele está falando da maternidade. Mas olha que lindo o gesto de Jesus. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e quais das mães será maior aos olhos de Deus?
A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Eu achei muito lindo, mas ele vai mais além. Aquela interrogação pareceu adentrar a alma dela. Então, o que acontece nesse momento? Se nós nos baseássemos na psicologia, né, principalmente a junguiana, ela entrou em contato nesse momento com a sua essência feminina. Aquela mulher que foi repudiada, que foi recalcada naquela cultura, nesse momento ela se sente valorizada. Jesus a engrandece, não mais como mãe, mas como mulher, colocando essa mulher no lugar dela. E aí ele coloca, né? Aquela interrogação, então, pareceu despertá-la para as meditações mais profundas, né? Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. Então, é algo que veio de dentro dela, não é algo que ela recebeu de fora. É lógico que a palavra de Jesus foi o estímulo, mas ela já estava ali pronta. Foi dado ao seu grande sofrimento, a esses momentos de intenso sofrimento, depressivos, que ela foi cavando o seu interior e rompendo para chegar lá no profundo do seu eu, né? E aí, a palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Então, quando eu estou dizendo que para mim, Maria Madalena ou Maria de Magdala é o maior exemplo, é nesse momento que ela se faz como mulher, como mãe, inteira. Porque Maria de Nazaré sofreu intensamente, mas ela sofreu por um filho que foi pregado na cruz. Mas ela já estava pronta, amadurecida. Maria de Magdala se transformou, ela teve um nascimento, um renascimento profundo aqui. E é essa transformação que nós precisamos buscar. E aí, então, nós experimentando então radiosa felicidade, ela abre mão dos seus bens materiais e vai seguir Jesus, né? Daí ela diz para ele: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir um amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração e estarei com aleijados e leprosos. Então, aqui é só um resumo. Eu não sei o que aconteceu mas a apresentação era só por conta desse texto, que o resto a gente já está terminando aqui. O que a gente percebe nos estágios que Jesus leva a Madalena à transformação? É o resgate do alto amor, é a reconceitualização. Ela tem um novo conceito de Deus, um Deus punitivo para um Deus amor. E isso marca muito a mudança de atitude dela perante a vida. Ela resgata a esperança de que ela não será punida, de que ela poderá viver diante da vida desde que ela se redima. E foi o que ela fez. Ela muda completamente a sua atitude frente à vida. E ela passa então a executar aquilo que ela propôs para Jesus. E ela passa a seguir, né? Ela começa a sua vida, ela distribui os seus bens, fica com uma parte do necessário para sobreviver. Alguns autores chegam a dizer que ela financiou muito da programação das viagens que Jesus fez, porque precisava comida para as pessoas, precisava organizar, né, os ambientes para Jesus poder fazer as suas exposições, e ela estaria junto ao grupo de mulheres. Sempre ela esteve junto desses grupos de mulheres, fazendo a sua tarefa de seguidora de Jesus e facilitando o trabalho de Jesus.
Por isso que ela é chamada de discípula, porque ela aprendeu com Jesus e ela saía nos locais onde Jesus não estava, ela falava de Jesus. E aí vou já dar um salto, porque tem muita coisa linda a respeito dela, mas o tempo está chegando. Tem um momento em que ela quer ir participar do trabalho na Casa do Caminho, quando os discípulos fundam a Casa do Caminho, depois que Jesus vai, né? E eles a rejeitam, eles não aceitam. E Pedro realmente foi um dos que mais foi resistente à presença de Maria. Por quê? Porque eles tinham medo que Maria tivesse uma recaída, que não tivesse tido a verdadeira transformação. Então eles não aceitavam muito. E na verdade nós sabemos que também eles eram o resultado da cultura. Então provavelmente tinha o preconceito por ela ser mulher. Daí, vamos voltar um pouquinho na história, porque daí tem um estágio em que ela, acompanhando Jesus, quando Jesus vai para o Calvário, ela acompanha Jesus durante todo o trajeto do Calvário, inclusive no momento da cruz, quando está lá Maria, Salomé, João, ela também está lá, sempre em desespero, sempre chorando, porque o Senhor estava sendo maltratado. Mas daí Jesus foi crucificado, foi retirado da cruz, né? E daí, quando ele é sepultado lá na sepultura de José de Arimateia, eles vão embora para casa. No dia seguinte, antes do amanhecer, as mulheres vão até a sepultura, porque passou o sábado. Sábado eles não podiam fazer nada, então eles providenciaram correndo na sexta-feira os ungüentos, porque no domingo, logo de manhã, eles iriam lá para passar os óleos no corpo de Jesus, que eram os ungüentos que eles passavam no corpo do morto, né? E quando eles chegaram de manhã lá, Maria, como das primeiras que chegou, percebeu que Jesus não estava, mas ela estava chorando, estava em pranto. Daí a pouco chega Maria, chega os outros. Quando todos chegaram e perceberam que Jesus não estava, eles saíram correndo, voltaram para os demais discípulos contar que Jesus não estava ali. E aí foi um desespero, porque todos queriam resgatar o corpo de Jesus para sepultá-lo de forma decente. Achavam que ele tinha sido roubado. Foram, mas Maria ficou. E quando ela fica ali, Maria percebe que a sepultura está aberta, ela abaixa-se para verificar, olhar dentro da sepultura e ver dois espíritos, que é descrito como dois anjos. E esses espíritos olham para ela e ela pergunta: cadê o corpo do meu Senhor? Cadê o corpo do meu Senhor? Nós queremos o corpo do nosso Senhor, do nosso Mestre. E eles contemplam e dizem: Senhora, por que chora? Mas uma terceira figura aparece no roseiral ao lado, e pelo que é descrito, essa figura aparece e ela não entende que é Jesus. Essa figura se aproxima e ela tenta entender, até que ela pergunta, achando que fosse o jardineiro, ela questiona: cadê o corpo do meu Senhor? Ela não percebe que não era o corpo físico, era a presença de Jesus realmente. Quando Jesus fala para ela: mulher, por que choras? Ela ainda não reconhece. Mas quando ele fala: Maria, por que choras? Ela lembra da voz dele. E ela reconhece Jesus. E ela tenta correr e ele pede que ela não se aproxime. Dizem que Jesus teria aparecido para ela. Nas literaturas, existem várias literaturas espíritas que dizem isso, porque ela tinha mediunidade de vidência e de audiência. E ela tinha uma sensibilidade mediúnica muito grande, por isso que ela era vítima desses obsessores. Porque ela tinha comportamento que abria a porta e eles então aproveitavam. À medida que ela mudou de atitude, ela passou a ter outros tipos de percepções, inclusive intuições, argumentos diante desses discípulos, né? Mas ela foi se resignando, ela entendia
sabia porque eles eram preconceituosos, ela entendia porque eles agiam daquele modo. Até que então ele pede para que ela não se aproxime e que ele voltará ao pai, né? Voltará ao meu pai e ao pai de vocês. E então Maria, vá e conte para os demais, que breve estarei com eles. E ela então sai correndo e vai contar. Quando ela chega entre os discípulos, ela é rechaçada. Primeira coisa que eles falam: o mestre, iria aparecer para você uma pecadora? Por que não para Pedro, que foi o eleito para erigir o seu evangelho? Por que não para João, que era o seu discípulo amado? Ou mesmo para Maria, que é sua mãe? E ela dizia: mas ele disse que ele virá entre vocês, ele estará entre todos nós. Mas eles não quiseram saber. Só Maria sai, se aproxima dela, a abraça e diz para ela que acredita no que ela diz, porque ela tinha certeza que o filho continuava entre eles. Então, depois Maria passa tudo isso, Maria continua ali trabalhando com o pessoal na divulgação e vai encerrar a sua jornada quando, numa dessas vezes, um grupo de leprosos adentram a cidade e eles, quando os leprosos se aproximavam, eles chegavam com barulho de catraca, né? Uma peça que faz um barulho muito usado nas coisas de Semana Santa na Igreja Católica, para avisar que eram eles. E daí então ela vai em direção a eles, porque sabia que eles tinham necessidades, e eles pedem que eles querem ver Jesus, porque eles vieram em busca de Jesus para curá-los, que eles tinham ouvido falar que Jesus curava as feridas dos leprosos. E aí então ela pede que eles sentem, ela senta com eles e ela explica tudo o que aconteceu. E ela os acolhe, ela os alimenta, fica com eles ali uns dias, falando do Evangelho, falando da Boa Nova, ensinando sobre Jesus, ensinando sobre o amor que ele de fato deixou. E ela era a prova viva desse amor, porque ela vivenciou isso na pele. E aí ela traduzia isso para eles. E aí então ela decide acompanhá-los, porque ela fica sabendo do número grande de leprosos do Vale dos Leprosos, e ela vai com eles, e ela também adquire a lepra. E ela vai desencarnar em Éfeso quando ela decide visitar os seus amigos, porque ela percebeu que estava definhando, e vai até Éfeso, onde estava João, Maria, né? E ver os seus outros amigos. Mas ela faz uma longa caminhada e ao adentrar Éfeso, ela cai desfalecida. É socorrida por duas pessoas, um casal, que a acolhe. E ao ser acolhida, ela fica ali sendo cuidada pelo casal e no dia seguinte ela desencarna. Mas ela não percebe que ela desencarna. Ela simplesmente começa a sentir que seu corpo, ela se percebe saindo do próprio corpo e se vê no corpo espiritual. E ela sai caminhando e se vê na praia, lá em Cafarnaum. E aí nessa praia ela vê Jesus, mas ela não reconhece de novo Jesus, porque ele se apresenta de uma forma diferente, luminosa. E ao se aproximar, ele de novo fala: Maria. E aí então ela reconhece e ela corre para tentar abraçá-lo, mas nesse momento ela já está em perispírito, né? É o espírito que se aproxima de Jesus. E ele a carrega e vai embora com ela para a espiritualidade. Então a desencarnação dela, ela nem percebeu. E ele afirma que ela foi uma vencedora porque ela amou muito. E a frase que ele sempre falava para ela, enquanto ele estava aqui, é assim: Maria ama, Maria ama. E essa frase vale para nós, porque muitas vezes nós estamos angustiados, entregues, vontade de abandonar tudo. É importante a gente lembrar disso. Vamos amar.
Não vamos esperar receber, mas vamos dar. Porque o amor, ele é uma consequência daquilo que a gente dá e não do que a gente recebe. Receber é uma consequência do dar. Mas esse dar com desprendimento, com desapego. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Foi muito gostoso estar aqui. Deus abençoe. Eu posso ter deixado realmente as mesmas emoções que eu senti hoje.